Olá, hoje eu vou fazer um manual em vídeo sobre essa placa temporizadora. Vamos começar falando sobre a fonte. Fonte de tensão, 12 volts, e também aqui temos a pinagem, que deve respeitar o nosso jack DC. Dito isso, então, vamos realizar a conexão e pronto, a placa já está rodando. Vamos começar falando dos bornes de contato. Eu digo isso porque ele só funciona com fechamento de contato. Então, ele não funciona por disparo com pulso DC. Se você inserir alguma fonte de tensão aqui, para disparar por pulso, pode inclusive queimar a placa. Então, só funciona com fechamento de contato. Vamos ver então, ela está configurada para um atraso de 1 segundo e depois um disparo de 1 segundo do relé. Funcionando perfeitamente. Notem que quando ela está realizando tanto a contagem de atraso como a contagem de disparo, o LED vermelho fica piscando. Ok? Então, entendido o contato de disparo, vamos agora para o contato de parada. O contato de parada, como o próprio nome já diz, é o contato que encerra a contagem a qualquer momento. Então, vamos testar tanto no atraso como no disparo. Então, vocês podem ver que o contato parada, ele interrompe a contagem. E se o contato parada estiver pressionado constantemente, ela bloqueia o disparo. Ok? Próxima coisa para falar é o buzzer. O buzzer ele somente aciona quando o relé está acionado. Não tem como configurar um tempo diferente para o acionamento do buzzer. Para desabilitar o buzzer, nós temos esse jumper aqui. Vamos alterar a posição do jumper. Ok? E notem que agora o buzzer está desabilitado. LED verde, indicativo de que o relé está atracado ou não. Vamos então para as configurações de tempo. Para configurar o tempo, nós precisamos habilitar a edição do Dip Switch. Para isso, nós apertamos este botão que mantém o LED config aceso constantemente. Significa então que nós temos a possibilidade de configurar os Dip Switches. Vamos por ordem. Dip 9 e Dip 8 é para selecionar se os contatos de parada e disparo são normalmente aberto ou normalmente fechado. Então, temos essa opção aqui. Tanto o Dip 9 como o Dip 8, que configura o parada e o disparo, estão para normalmente aberto, já que estes botões são normalmente abertos. Agora, então, vamos para o Dip 7. O Dip 7, ele seleciona se o tempo que nós estamos configurando no Dip 6, 5, 4, 3, 2 e 1 é o tempo de atraso ou de disparo. Vamos fazer um teste? Vamos configurar primeiramente, então, o tempo de atraso para 2 segundos e o tempo de disparo para 1 segundo. Então, o Dip 7 ele tem que estar em off para a configuração de atraso. Então, vamos configurar para 2 segundos o tempo de atraso, que significa que é colocar o Dip 1 em off, Dip 2 em on, 3, 4, 5, 6 em off. Isso está lá no manual. Então, temos o tempo de atraso em 2 segundos e o tempo de disparo, podemos então configurar agora, que é deixar em 1. Notem então que nós configuramos o tempo de atraso e o tempo de disparo. Enquanto nós não apertarmos o botão config novamente, a placa ela não funciona. Nós precisamos salvar essas informações na placa apertando esse botão. Informações salvas, vamos testar. Perfeito. Vamos inverter agora. Vamos deixar o tempo de atraso em 1 segundo e disparo em 2 segundos. Config, nós estamos configurando agora o tempo de disparo, tá? Porque o Dip 7 está em on. Então vamos começar configurando o tempo de disparo, que é 2 segundos. Então, para 2 segundos, configuramos os dips de 1 a 6, conforme está visto aqui, e conforme também o manual. E agora, então, vamos configurar o tempo de atraso. O atraso nós queremos 1 segundo. Então, tempo de atraso 1 segundo, conforme o manual. Informações salvas na placa, vamos rodar. Perfeito. Vamos fazer mais um teste.
agora o tempo de atraso 2 segundos e o tempo de disparo de 2 segundos. Config o tempo de... O DIP7 agora está em off, ou seja, nós estamos configurando o atraso. Vamos configurar o disparo primeiro. Então, passamos para o disparo e configuramos para 2 segundos. Conforme está no manual, 2 segundos, DIP 1 a 6 é essa a configuração. Vamos agora para o tempo de atraso. Tempo de atraso, 2 segundos. Não precisamos mudar nada, pois já está no 2 segundos. Vamos testar. E por fim, vamos ver como funcionam os contatos do relé. Os contatos do relé, eles estão escritos ali já quais são. Normalmente fechado, comum e normalmente aberto. Vamos então testar, só para confirmar. Normalmente fechado primeiro. Normalmente fechado, está dando resistência ali. Vamos para o normalmente aberto. Ok. Pessoal, reparem que lá no manual tem uma infinidade de quantidade de tempos que podemos programar. Então, vou deixar aqui programado para 3 minutos e 40 segundos, que seria... Vou deixar programado, então, o tempo de disparo para 3 minutos e 40 segundos, que lá no manual significa colocar, então, o DIP7 em ON, para configurar o tempo de disparo, e o DIP6 nós colocamos em ON. Então ele estará em 3 minutos e 40 segundos. Atenção! Se vocês passarem o DIP7 de volta para a posição de desligado, o tempo de atraso também assumirá o valor que está no DIP switch. Então, é importante você cuidar bem essa questão na hora de ir e voltar de uma opção para outra no DIP7. Feito isso, então, tocamos a rodar e agora ela ficará 13 minutos e 40 segundos acesa. Eu espero que isso tenha sido bastante esclarecedor. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato e a gente faz alguma live para o WhatsApp e a gente vai conversando para tentar solucionar os problemas. Tá certo? Muito obrigado e um abraço.